Bom dia, sétimo ano. Vamos começar mais um ano letivo, mais uma aula. Quero parabenizar todos vocês pelo ano de 2020. Sabemos que não foi um ano fácil, não foi fácil para ninguém, mas vocês realmente estão de parabéns. Vocês conseguiram se adaptar bem ao ritmo de aulas online, que é uma novidade que a gente teve que se adaptar para ter aula o ano de 2020. E no começo, como sempre, no começo a gente sempre tem um probleminha para ir se acostumando a ter aula online, a se acostumar a estudar por aula online, mas vocês conseguiram se adaptar rápido ao ritmo. Eu fui vendo o desenvolvimento de vocês, até pelas notas das provas de vocês, que só foi melhorando. Vocês tiveram notas excelentes no sexto ano. E agora estamos no sétimo ano. Um passo a mais na educação de vocês. E esse ano, como vocês já devem estar sabendo, estamos com a dinâmica de aulas híbridas. Ou seja, teremos aulas ao mesmo tempo presenciais e aulas online. Como faremos isso? Quem é presencial é uma aula. Quem que vai ir, né? Porque nem todos vão ir, depende dos responsáveis, até mesmo de vocês, da consciência de vocês. Mas quem for para as aulas presenciais é a mesma coisa. Não tem diferença. Nas aulas presenciais é como se fosse uma aula comum, com a diferença, a única diferença de ter regras sanitárias de distanciamento. Ou seja, a forma como a gente vai estar organizado em sala de aula vai ser diferente do que era antes, porque não pode ser a mesma coisa que era antes. A gente vai ter carteiras marcadas nas quais vocês não vão poder sentar. E as que vocês vão poder sentar, vocês vai ter uma distância de uma para a outra, em que a gente respeite as regras que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação passou para todas as escolas, sejam públicas ou particulares. Em sala de aula vai ser tudo normal. Eu vou estar explicando a matéria para vocês, passando a matéria no quadro. Quando estiver escrevendo no quadro, vocês podem conversar, não tem problema. Não podem ficar um perto do outro ou andando em sala de aula. Isso é importante falar. Por causa das regras sanitárias, vocês não podem ficar perto um do outro. Mas conversar, vocês podem. E lembrando, quem conversa não grita, ou seja, vocês podem conversar enquanto eu escrevo no quadro. E quando começar a explicação, silêncio, ouçam a explicação. Depois vamos conversar sobre a matéria e afins. Agora, na questão das aulas online. Eu pretendo tentar manter a mesma dinâmica de aula que eu estava mantendo no ano passado. Ou seja, passar para vocês videoaulas no YouTube durante o tempo de aula ali, que eu geralmente destino para vocês verem a videoaula, para vocês terem a explicação da matéria. Após o tempo da videoaula, vou passar a vocês explicações a mais, tirar dúvida, ou seja o que for. E eu vou tentar combinar esse momento da explicação online também com a explicação em sala. Porque aí eu posso explicar tanto ao mesmo tempo para a sala de aula quanto para a sala online, mas ainda vamos ver como vai ficar isso. Talvez eu faça uma dinâmica de rotação. Enquanto eu estou explicando para a turma, nas explicações da matéria online, em sala eu estou passando coisas para vocês copiarem, para dar tempo. Aí vocês copiam, eu acabo, faço a explicação e a gente vai nesse vai e volta. Mas eu pretendo deixar as coisas simultâneas. Vamos tentar ver
qualquer complicação ou necessidade a gente troca, não tem problema nenhum. E, lógico, depois de tirar a dúvida de vocês, vou passar algumas atividades. Nada muito pesado. Assim como também não faço em sala de aula, não faço nada muito pesado. Esse ano pretendo dar um pouco mais de atividades em aula, já que a gente está em aula, a gente está com as aulas híbridas. Temos recursos que a gente não tinha no passado para poder passar outros tipos de atividade que não só uma pesquisa, escrever um texto de opinião, essas coisas. Então, acho eu que dessa vez, esse ano, poderemos ter outras dinâmicas em sala de aula, mas isso veremos com o tempo. A avaliação é uma coisa que a gente não está vendo, então a gente nem vai tocar nesse assunto. Não sei se a gente vai manter o mesmo esquema, se a gente vai fazer um esquema novo, mas isso é mais pra frente, gente, então nem precisa se preocupar agora. Agora eu quero apresentar para vocês a matéria que a gente vai ver esse ano. Eu não pretendo pegar em livro didático hoje, na semana, até porque nem todo mundo está com um livro didático, então eu prefiro a gente começar o livro didático depois da semana do carnaval, que eu acho que já dá um tempo aí para todo mundo conseguir o livro, ou pelo menos a grande maioria. O livro de vocês, livro de história do 7º ano, tem um pouco mais, lógico, de informação do que o livro do 6º ano. E, gente, é normal. Conforme vocês vão passando de ano, avançando na educação, a quantidade de informação que o livro didático que vocês trazem é maior. Por quê? Duas coisinhas. A quantidade de assunto vai aumentando, principalmente em história. Falando de história, vocês, conforme vocês vão avançando, o livro didático de vocês vai avançando na história da humanidade. No 6º ano vocês viram ali conceitos do que é história, de como a gente pode aprender história, da pré-história, dos primeiros assentamentos humanos, origens da humanidade, Mesopotâmia, Egito, Ocidente Clássico, Grécia Antiga, Roma Antiga, mundo medieval. Então vocês pegam no 6º ano os séculos iniciais, os milênios e o início da história humana, e que tem pouca relação com a história brasileira. Isso é uma coisa que eu não lembro se eu falei ano passado, mas é bom bater isso nessa tecla. A história que a gente aprende tem a ver com a nossa história, no caso Brasil. O que o Grécia Antiga e Roma Antiga tem a ver com o Brasil? Elas são a base do Ocidente, o Brasil faz parte do Ocidente. Então tem uma conexão, é uma conexão mais fina, menor do que, lógico, Portugal, que foi o país que colonizou essa região e que moldou mais ou menos o que a gente vem a conhecer como Brasil. E agora a gente vai começar a ver mais coisa que vai se aproximando da história brasileira e que tem mais conexão com a nossa história. No início a gente começa pela Era Moderna. A Era Moderna é um recorte histórico. O que é um recorte histórico? Lembrando, vocês já aprenderam isso ano passado, mas sempre vou lembrar. Recorte histórico é um período da história humana que a gente vai estar estudando. A gente tem o recorte histórico da Idade Média, tem o recorte histórico da Idade Antiga, e agora a gente está na Era Moderna. E a Era Moderna já é quando os países europeus, a gente tem que ter noção que a grande parte desses
títulos dessas classificações de idade antiga, medieval, moderna, é mais centrado na história europeia por muitas questões, e a gente vai ver parte delas aqui nesse ano. E a Era Moderna é um momento em que os países europeus eles começam a ter uma centralização política maior, o que possibilita dois deles iniciarem uma expansão além do continente europeu. Uma expansão ultramarina, que vai além dos mares. No caso, é Portugal e Espanha. Veremos mais porque nesse capítulo, é o capítulo 1, o capítulo que a gente está começando, mas vamos nos aprofundar quando a gente for ver já mais esse capítulo, já iniciando pós-carnaval. E na Era Moderna é que a gente tem a chegada dos portugueses aqui no Brasil, o que aí já conecta diretamente o nosso material aqui didático com a nossa história brasileira. Temos no capítulo 2 os reinos e impérios na África. Por que a gente estuda reinos e impérios na África? Expliquei para vocês da questão da África antiga no passado, mas sempre bom lembrar. A história da África tem a ver com a história brasileira, porque o Brasil tem influência da história africana. Por uma boa parte da população brasileira ter raiz africana, os nossos costumes e cultura têm uma influência muito grande de povos africanos. Então, estudar a história da África também é estudar uma parte da história brasileira, da raiz brasileira. E nos reinos e impérios da África, vamos ver reinos e impérios que estavam coexistindo ali com Portugal, Espanha, Inglaterra, França, nessa época da Era Moderna. No capítulo 3, veremos as civilizações da América pré-colombiana. Por que pré-colombiana? Não sei se vocês sabem, se não souberem, vão saber esse ano. Colombo é o navegador europeu que primeiro chegou no continente americano. Então os povos que aqui já existiam antes dele chegar, a gente chama de povos pré-colombianos, que é antes dele chegar, antes dos europeus terem contato com a América. São povos que não tinham influência nenhuma de Europa, a África, a Ásia, em sua criação, em sua fundação. E veremos que povos eram esses, principalmente 3 de grande importância que veremos quando chegar nesse capítulo. Já no módulo 2, segundo bimestre, veremos Humanismo e Renascimento, que é um capítulo mais de um conteúdo mais abstrato. Lógico, eles aconteceram na história, são coisas, tem produtos do humanismo e do renascimento que a gente vê, que a gente pode tocar, a gente pode estudar. Mas a ideia em si do humanismo e do renascimento ela é mais ideia do que uma coisa sólida. E geralmente é um capítulo que todo mundo tem um pouco mais de dificuldade de entender o conteúdo. Então, principalmente quando chegar no capítulo 4, preste mais um pouco de atenção nas explicações e qualquer dúvida, como eu sempre falo, pergunta. Falem comigo, eu vou ajudar vocês. É um capítulo que a gente vai ver mais de literatura, de pintura, música. É uma parte da história humana em que, principalmente europeia, que existe um grande crescimento artístico-cultural. A gente vai ver o porquê e como aconteceu quando chegar lá. No capítulo 5, também no módulo 2, veremos as reformas religiosas, que aqui já é referente de quando o cristianismo ele começa a se fragmentar mais, surgindo outras igrejas cristãs que não apenas a católica, que já existia desde o princípio do cristianismo, e a ortodoxa,
que existe desde a época de Roma em si. No módulo 3, nosso terceiro bimestre, veremos a formação dos estados europeus. Pera aí, professor, mas Portugal já não existia? Espanha já não existia? Sim, existiam, mas uma coisa é nação, outra coisa é estado, e vocês vão entender isso bem quando a gente chegar lá no capítulo 6. Não vou adiantar a explicação para não confundir vocês. É um capítulo importante, porque na formação dos estados europeus que a gente começa a ter mais ou menos o desenho político da Europa como a gente tem hoje, o que influencia a nossa história, porque nessa época o Brasil ainda era colônia de Portugal, então meio que acontecia lá afetava a gente aqui, então referência direta à nossa história em certo ponto. Capítulo 7, espanhóis na América. Vamos ver a dominação espanhola na América, que se vocês pegarem aqui os nossos países vizinhos, muitos deles falam espanhol, e não é à toa. Esses países vizinhos ao Brasil que falam espanhol foram domínio da Espanha. Então eles tiveram um grande território aqui, e a gente vai ver como foi essa dominação da América espanhola quando chegar lá no capítulo 7. No módulo 4, vamos ver a colonização do Brasil. Aí a gente começa a ver diretamente a nossa história, no caso, a época em que éramos colônia portuguesa, éramos, no caso, a América Portuguesa. O Brasil tinha um nome de Brasil, ele era chamado de Brasil até nos documentos portugueses, mas outros países, quando iam chamar esse território gigante que é o Brasil, chamavam de América Portuguesa, porque pertence a Portugal, então eles se referiam dessa maneira. E veremos como foi esse domínio português aqui, no território do Brasil, quando chegarmos no capítulo 8. E por fim, último capítulo, lá no final do ano, a gente vai ver o capitalismo, que é um capítulo que a gente vai ver dos sistemas econômicos, que depois se tornou político também, que mais influenciou a história humana. A gente vai ver por que e como ele funcionou quando chegar lá no capítulo 9, lá no final do ano. Bem, turma, esse é o livro didático de vocês. Essas são as matérias que veremos esse ano. É mais coisa, sim, que ano passado, eu já expliquei a vocês. Vai ter mais informação, mas não se assustem. Como eu mesmo falei, é normal ter esse aumento de matéria conforme vocês vão avançando nos anos. Não é só em história, vocês vão começar a perceber isso em outras matérias também. E além disso, além de ter esse aumento, ele não se dá apenas pela idade, mas pela maturidade de vocês. Vocês tiveram bastante maturidade no passado, isso eu falo, em se esforçar para se adaptar ao EAD, às aulas online. Então eu também espero a maturidade de vocês nessa volta que estamos tendo com esse modelo híbrido. Não é o normal, a gente sabe disso. Ainda vai demorar um pouco para voltarmos à normalidade das aulas e do mundo em geral. Mas confio que vocês vão ter a maturidade de conseguir se adaptar. E sempre que tiver dificuldade, chamar ajuda. Vocês podem falar quando estão problemas com o estudo a qualquer momento com os professores. Eu sempre me dispus a ajudar vocês. Por isso, reforço sempre que eu falo: dúvida, fala. Não esconde dúvida, não tenha vergonha de perguntar. Não é para ter vergonha ter dúvida. E estamos começando o nosso ano. Veremos como vai ser essa dinâmica de aulas híbridas.
Eu espero que a gente não tenha tanta dificuldade assim como foi no início, né, do EAD. Afinal, é meio que tentar misturar o que tinha antes com o que tem agora. Então, espero que a gente não tenha muita dificuldade desse modelo de aulas híbridas. E quanto a trabalho, essas coisas, eu devo tentar manter mais ou menos como eu estava fazendo, coisa de passei um trabalho para vocês, quem está tendo aulas online na data de entrega, pode ser a aula seguinte, pode ser se for um trabalho de aula na mesma aula, quando dá o tempo, manda a foto, recebo, anoto lá no diário. Quem estiver na aula, se for dever de aula, vou pegar para corrigir e tudo mais, ele é até mais rápido. Trabalho em si escrito. Eu sempre nunca peço, digamos, eu quero um trabalho escrito hoje. Nunca peço isso. Então, se eu for passar um trabalho, sempre é para a semana que vem, ou se for um trabalho muito grande, daqui a 2 semanas. Esse ano a gente pode ter trabalhos em grupo, lógico, em suas devidas proporções, e sempre respeitando o distanciamento, no caso da sala de aula, mas já podemos ter trabalhos em grupo. Então, teremos mais coisas a fazer, como eu já tinha falado no início da videoaula. E é isso, turma. Vamos lá. Você que está assistindo, vamos lá para o Telegram. Vou passar algumas coisas, tirar dúvidas. Se vocês tiverem com dúvidas sobre como vai ser a dinâmica de aula, eu vou tirar dúvidas de vocês, não se preocupem quanto a isso. E vou passar uma atividade em aula mesmo. Depois um dever de casa, tudo bem tranquilo, tudo bem facinho, nada para se desesperar, só pra gente já engatar no ritmo de aula. Vamos lá, turma, vamos pro nosso grupo do Telegram.